Irmãos, irmãs, que Jesus, o nosso Mestre, possa depositar a sua paz em nossos corações. Gostaríamos de iniciar as nossas reflexões desta noite em torno de uma das mais esclarecedoras questões de O Livro dos Espíritos, obra magnânima, extraordinária, que assinala o início da doutrina espírita na segunda metade do século XIX. A questão é a seguinte, a questão de número 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Respondem os espíritos. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, pois do contrário fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguravam sem razão alguma e cuja realidade está hoje recusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos, eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Esta questão, como dissemos antes, servirá de norte a fim de orientar as reflexões da noite de hoje. O homem, ao longo do tempo, sempre buscou a verdade, conhecer a verdade, alcançar a verdade, tocar a verdade, pegar a verdade para si. Existe um conto de sabor indiano que comparava a verdade a um grande espelho, que todos desejavam, não contentes em observá-lo, desejavam tocá-lo, desejavam pegá-lo, desejavam-no para si. Tanto que, certa vez, o espelho quebrou-se e cada um pegou um fragmento do mesmo para si, acreditando que o fragmento fosse o todo do espelho, a parte, o pedaço, o caco do espelho fosse o todo, julgando ali, naquela parcela de verdade, que possuíam a verdade como um todo. E aí nasceram os sistemas mais diversos de pensamento filosófico, religioso, científico, etc. E como esta questão do Livro dos Espíritos deixa bem claro, se percebe em todos os sistemas antigos de filosofia, as religiões de todos os tempos,
as tradições mais variadas, sinais, exemplos, citações em que nós podemos encontrar aquilo que nós buscamos como sendo a verdade. Essa questão relativiza a verdade, situando-a de acordo com os tempos e lugares em que a mesma foi buscada, em que a mesma foi ensinada, em que a mesma se encontrou. Nós que nos abrigamos no seio de uma doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos, a encaramos como sendo a expressão da verdade. Mas os próprios Espíritos que a revelaram fizeram questão de colocar esta verdade em limites bastante estreitos e relativos, aos limites da nossa inteligência, da nossa capacidade de compreender as coisas, da nossa capacidade de ver, de enxergar o mundo. Portanto, a doutrina espírita, da mesma forma, possui um conjunto de verdades que são relativas. E daí resulta um dos princípios mais importantes dessa doutrina, que é a sua progressividade. A doutrina dos Espíritos não é uma doutrina fechada, não é uma doutrina acabada, não é uma doutrina pronta. Ela é uma doutrina progressiva, cujos princípios acompanham o desenvolvimento do pensamento humano. À medida que novas ideias surjam, o Espiritismo naturalmente as incorpora ao seu arcabouço doutrinário, na medida em que atende os critérios da lógica, da racionalidade e os demais critérios que esta doutrina possui. Então, o Espiritismo representa para nós um conjunto de verdades, mas que, repetimos, são relativas à nossa condição de as compreendê-las. E nós encontramos, conforme lemos há pouco, na questão 628 do Livro dos Espíritos, nós encontramos sinais, exemplos, evidências, notícias dessas verdades em todos os tempos, em todos os lugares, o que lhes dá um caráter de universalidade. Desde a pré-história à atualidade, os espíritos sempre estiveram em comunicação com a humanidade, ensinando-a, revelando-lhes coisas necessárias de acordo com os tempos e lugares para o direcionamento destas coletividades. Todos os livros sagrados, sem exceções, apresentam traços destas crenças, destes ensinamentos, destas verdades que hoje nós conhecemos, que nós estudamos, que nós lemos, sob o título de Espiritismo. Mas elas são de todos os tempos. A doutrina espírita, enquanto uma filosofia, uma religião, uma ciência, uma nova ordem de ideias, como escreveu o seu codificador Allan Kardec, uma nova ordem de ideias enfechadas numa doutrina logicamente encadeada e sistematizada, é produto de um momento histórico bem determinado, que é a segunda metade do século XIX, quando ela surge. Mas as suas crenças, a fenomenologia sobre a qual ela se apoia, os seus princípios basilares encontram-se espalhados no seio de todos os povos, de
todas as culturas, de todos os lugares. Na pré-história, segundo os estudos feitos por eminentes arqueólogos e antropologistas, os povos que nos antecederam no processo evolutivo já alimentavam crenças espíritas. O homem de Neandertal, que foi uma das primeiras espécies humanas a surgir, Homo sapiens neanderthalensis, foi o primeiro a praticar sepultamentos. E o faziam com tal minúcia, com tal rigor, com tal preocupação, que isso levou os estudiosos a concluírem que estes primeiros tipos humanos o faziam por acreditarem na sobrevivência do ser após a morte do corpo. E por isso tratavam de fazer esses sepultamentos com todos os rigores que o faziam, com as roupas que o morto usava quando vivo, os seus objetos pessoais, os seus amuletos, os seus instrumentos de caça e de guerra, tudo isso era rigorosamente colocado junto ao morto, dentro do imaginário simbólico deles, acreditando que o mesmo precisaria de tudo aquilo na nova vida que iniciaria após a morte. E é muito provável que esta crença tenha surgido de forma empírica, de forma experienciada por estes povos, que viam, através de processos mediúnicos, os seus entes queridos mortos lhes aparecerem em sonhos, não distinguiam muito bem o sonho da realidade, em visões, em materializações em que podiam tocar, podiam conversar, podiam provisoriamente conversar de novo com o ente querido que havia desencarnado, que havia morrido, mas que para a visão deles estava vivo de alguma forma, que eles não conseguiam explicar muito bem, em função dos seus horizontes culturais que eram bastante limitados naquela época. No entanto, intuitivamente, empiricamente, eles sabiam da sobrevivência do ser após a morte e é muito provável da possibilidade de se comunicar com os mesmos. E isto é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Está presente lá na pré-história. Os meios de comunicação, sobretudo os televisivos, seguido noticiam tribos do Xingu ou tribos da Amazônia, em que, em cerimônias fechadas, eles, em grupo, através dos seus pajés ou xamãs, se põem em contato com a espiritualidade. Eles jamais, por certo, ouviram falar do Espiritismo, ou muito menos do seu codificador, Allan Kardec, que era o pseudônimo de um célebre professor francês chamado Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que foi um dos introdutores na França do método pestalozziano de ensino, dado que ele estudara na sua infância em Verdun, na Suíça, e fora aluno do célebre Pestalozzi, e mais tarde, já formado, regressa à França, onde introduz, em Paris, sobretudo, esse método de ensino. E vai adotar mais tarde esse pseudônimo de Allan Kardec. As tribos lá do Xingu e lá da Amazônia, por certo, jamais ouviram falar de Kardec, ou do Espiritismo, ou da doutrina dos Espíritos. No entanto, de uma forma natural, professam
os seus princípios e a sua fenomenologia, porque em conjunto se põe em comunicação com o mundo espiritual, onde se manifestam os espíritos dos antepassados, que vêm para dar orientação ao povo ao qual eles pertenciam enquanto em vida, enquanto estavam na matéria. O mesmo faz os nossos caingangues, que são tão desprezados por nós, que vivem à margem da nossa sociedade, e seguido vemos nas esquinas das ruas vendendo o objeto da sua arte, da sua cestaria, etc., e que possuem algumas comunidades em São Leopoldo. Nós desconsideramos a profundeza das suas tradições espirituais e da sua sabedoria, que é transcendente. Também, provavelmente, nunca ouviram falar do Espiritismo ou de Allan Kardec, mas acreditam na imortalidade da alma, acreditam na possibilidade de comunicação com os mortos e o fazem em suas cerimônias e rituais específicos, em que eles invocam os espíritos dos antepassados e que se mantêm em contato com eles. Acreditam na doutrina da reencarnação, tanto que é um costume respeitado ainda pelas comunidades caingangues que não sofreram um processo de aculturação tão intenso, que logo quando suas crianças nascem, eles aguardam algum sinal desta criança nos primeiros anos de vida, através da sua forma de se manifestar, mais tarde de se comunicar, através de alguma palavra, que seja indicativo do espírito de um antepassado que conviveram com eles, a fim de poder escolher um nome que esteja vinculado a uma vida anterior que teve naquele mesmo meio, na condição de um avô, bisavô, etc. Então isso é uma prática muito comum naquelas comunidades mais antigas e avessas ao processo de aculturação que essas comunidades estão sofrendo. Então, destes dois exemplos, lá da pré-história, os primeiros tipos humanos surgidos, e dos nossos índios brasileiros, nós vemos que estas crenças, esses princípios, esses ensinamentos, não são propriedades exclusivas da doutrina espírita. O que lhe dão, segundo o nosso entendimento, uma sobrevalorização, porque evidenciam serem universais. Algo natural, como dizem os espíritos, que todos nós trazemos intuitivamente uma ideia vaga sobre a nossa condição de seres espirituais, da nossa imortalidade, da reencarnação, da vida futura, etc. Independente de qualquer sistema de crença ou de educação que nos tenha sido impostos. E é o que nós vemos no Antigo Egito, quando surge uma doutrina religiosa muito elaborada, a mais elaborada que se tem notícias até então, e nas quais eles professavam todos esses princípios. O da imortalidade, da comunicabilidade com os espíritos, reencarnação, etc. Eles condensaram o conjunto das suas crenças religiosas num livro que ficou conhecido com o nome de O Livro dos Mortos. E é uma obra milenária e que constitui uma amálgama, um conjunto de papiros, que era onde os egípcios traçavam os seus caracteres, a sua escrita hieroglífica, demótica ou hierática, e nesses papiros eles registravam preces, mitos, rituais, explicações sobre o processo da mumificação, a realidade da vida após a morte,
que aguardavam os seres no momento do decesso, no momento da morte, entre outras coisas. E isso tudo jaz enfeixado nesta obra, o Livro dos Espíritos, que possui inúmeras traduções para a língua portuguesa. Uma das melhores é da editora Cultrix Pensamento, que publicou em português esse livro, e que é um livro que guarda uma analogia impressionante com o Livro dos Espíritos, só que é um livro muito mais antigo, e onde está exarado, onde está expresso estas crenças que citamos. E nenhuma outra civilização, passada ou presente, se iguala à egípcia, porque esta brilhante civilização girou completamente em torno desses princípios espirituais. E é uma civilização que durou cerca de 3.000 anos. A nossa possui recém 2.000 anos. A civilização egípcia teve uma durabilidade muito maior, quase inigualável na história, e girava completamente em torno desses princípios espirituais. Que, segundo o Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, escreveu uma obra primorosa intitulada Caminho da Luz e dedicou o capítulo 4 desta obra a tratar especificamente da civilização egípcia. E ele faz uma análise impressionante dessa civilização, em que identifica nelas todos os princípios doutrinários que hoje se congregam no Espiritismo. Entre as civilizações da Mesopotâmia, os sumérios, babilônios, caldeus, assírios, entre outros, todos estes povos apresentavam indícios destas crenças, da imortalidade, da comunicabilidade com o mundo invisível, etc. Na Índia, nem se fala. Os textos sagrados desses povos que se desenvolveram na Índia, desde priscas eras, dão notícia desses ensinamentos. Tanto que a doutrina da reencarnação é até hoje propalada em todo o estado indiano, ao menos daqueles que se abrigam sob a égide do hinduísmo e do budismo, que são as religiões predominantes na Índia, seguem o princípio da reencarnação. E nenhum outro povo possui mais material, mais informações, mais dados sobre a reencarnação do que o indiano. E os seus textos mais antigos, que são os Upanishads e os Vedas, já falavam da reencarnação, da imortalidade, da comunicabilidade com o mundo espiritual, etc. Na China, da mesma forma, no Japão, a doutrina tradicional do Japão, o shintoísmo, tem como ponto central o culto aos espíritos dos antepassados, que mais antigamente se colocavam em contato através dos seus medianeiros com aqueles que os invocavam. Na Grécia Antiga haviam as pitonisas que serviam de intermediárias para se comunicar com os deuses, que na verdade eram os espíritos desenfaixados do corpo, desencarnados. Estavam espalhados pelo mundo grego inúmeros templos destinados a esta finalidade. O mais famoso e importante deles foi, sem dúvida, o templo de Delfos, que era procurado por todas as pessoas para a solução das questões que as preocupavam, para os seus dramas interiores, para os seus conflitos.
desde questões materiais e pessoais até questões políticas e espirituais. Políticos, filósofos, pensadores, pessoas comuns rumavam em peregrinação àquele templo a fim de, através das pitonisas, contatarem com o empírio, o mundo invisível, e dali absorverem orientação para o seu dia a dia, para as suas questões que tanto os preocupavam. Ignorando o princípio lapidar que estava inscrito nesse templo: homem, conhece-te a ti mesmo. Iam buscar nos espíritos respostas que poderiam encontrar dentro de si mesmos, mas que não queriam. Entre os romanos, da mesma forma, através das suas sibilas, que serviam de medianeiras, os espíritos se comunicavam e ditavam os princípios mais transcendentais. Inúmeras personalidades da antiguidade espalharam verdades sublimes, entre elas Pitágoras, que fez inclusive uma escola que se tornou célebre em todo o mundo antigo, e na qual, embora o seu hermetismo era uma sociedade secreta e de caráter iniciático, sabe-se documentalmente que essa escola ensinava a questão da imortalidade, a questão da reencarnação, entre outras. No primeiro século da era cristã, Apolônio de Tiana, que ressuscita a escola pitagórica, contemporâneo a Jesus, ensinando do mesmo modo a imortalidade e a reencarnação. Então, inúmeras personalidades de renome, respeitadas até hoje pelos estudiosos, sobretudo do campo filosófico, defendiam esses dois princípios magnânimos como decorrentes da nossa própria natureza. A nossa imortalidade, a nossa condição de imortalidade e a nossa condição de seres reencarnantes. Allan Kardec, estudando justamente estas revelações da verdade ao longo do tempo, dedicou o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei, a estudar do conjunto das principais revelações, 3 delas: a revelação mosaica, a revelação cristã e a revelação espírita, que ele considera como sendo as 3 principais revelações do mundo ocidental. E vê nos Hebreus, através da figura de Moisés, que enquanto todos os povos da antiguidade professavam crenças politeístas, acreditando em vários deuses, que na verdade era o entendimento que eles tinham dos espíritos que se colocam constantemente em contato conosco, e por incompreensão deles os chamavam de deuses, Moisés compreende a impossibilidade de haver no universo a existência de vários deuses, que a unidade de vistas que existe em toda a criação, em todo o cosmos, em todo o universo, deve ser fruto de uma inteligência única, dotada de onipotência, onisciência, suprema sabedoria, a fim de regular com tal ordem todo o universo e todo o cosmos. E esse entendimento fez com que Moisés revelasse para o povo hebreu uma doutrina monoteísta, centralizada na figura de um único Deus. Mas o Deus de Moisés, embora seja dotado dessa transcendentalidade, porque Moisés tem uma revelação da sua própria missão, quando foi buscar uma ovelha que havia sido
desgarrado do rebanho e adentrou em uma gruta, em uma caverna. E ao adentrar naquela caverna, Moisés teve um momento de êxtase no qual ele vislumbrou uma sarça, uma espécie de planta do deserto, que estava ardente, estava em chamas, estava circundada de luz. E daquela chama emergiu uma voz que o assustava. E quando Moisés interrogou acerca de quem se tratava, aquela chama respondeu o seguinte: eu sou aquele que é. Então esta revelação que Moisés recebeu, eu sou aquele que é, revela um Deus transcendente. Mas como os horizontes culturais daquela época eram muito limitados, o povo ao qual se destinava a revelação mosaica era incapaz de compreender um Deus impessoal, transcendental e espiritual. E essa divindade foi materializada, foi transformada num homem, foi antropomorfizada, foi transformada na figura de um homem, que é até hoje a ideia que muitas doutrinas religiosas têm de Deus. Vê em Deus a figura de um homem. Porque afirmam, está escrito lá no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas o que Deus cria constantemente à sua imagem e semelhança é o ser espiritual, que não possui forma definida. Não os corpos de carne que servem de vestimenta a este ser transcendente que é o Espírito. E Moisés acabou transformando Deus numa espécie de homem, no Deus dos exércitos, num Deus terrível, num Deus que punia com a morte todos aqueles que o desobedecessem. Um Deus para ser mais temido do que amado. E existe um estudioso espírita, já desencarnou em 1979, chamado José Herculano Pires, que escreveu inúmeras obras de referência obrigatória para aquele que quer melhor compreender a doutrina espírita. Uma delas se chama O Espírito e o Tempo, uma introdução antropológica ao Espiritismo, em que ele, analisando a revelação mosaica, identifica na figura de Javé não o que nós consideramos a divindade, mas um ser espiritual, denominado Javé, que se materializava, se tornava visível ao povo hebreu e lhes ditava orientações as mais diversas, tanto de cunho religioso, moral, espiritual, quanto de material e político. Daí Moisés escrever nos livros que lhe são atribuídos, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o Deuteronômio, o Levítico e os Números, escrever inúmeras vezes que Deus ordenava que marchassem na região da Palestina contra outros povos na tentativa de dominar a terra que lhes fora prometida por Deus. Mas na verdade era Javé, um espírito como qualquer um de nós, mas encarregado de guiar o povo hebreu no seu processo de desenvolvimento. Assim como cada um de nós possui o seu espírito guia, o seu espírito protetor, o seu mentor espiritual, que de forma imperceptível auxilia-nos em nossa caminhada terrena, objetivando sempre o nosso melhor, a nossa realização, a nossa felicidade, estando sempre em contínua ligação conosco, estando ao nosso lado, embora não o vejamos.
As coletividades, as nacionalidades, os povos, também possuem os seus espíritos guias, os seus mentores que lhes inspiram e conduzem. Mas esses espíritos estão muito distantes da condição de perfectibilidade, que é a meta de todos nós. E possuem limites para o seu conhecimento, para a sua cultura, para a sua inteligência. E o seu conhecimento do passado e do futuro também é circunscrito à posição evolutiva que eles ocupam. Então orientam as massas de acordo com os seus cabedais interiores de conhecimento, de moralidade, de elevação. Então mesmo ocorreu com Moisés, no caso do Espírito Javé. Jesus, quando esteve encarnado, no primeiro século da era cristã, entre os reinados dos imperadores Augusto e Tibério, desempenhando a sua missão divina, quando questionado pelas autoridades rabínicas que defendiam a lei mosaica, se ele não estaria contrariando os princípios ensinados por Moisés, Jesus asseverou o seguinte: eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la. E com isso ele estava querendo dizer que não vinha desautorizar Moisés, que não vinha conspirar contra as doutrinas judaicas, que vinha ampliá-la, estendê-la, que vinha lhe dar maior abrangência, apresentando Deus não mais como aquele ser terrível, impiedoso, muitas vezes mau, mas apresentando Deus de uma forma insuperável até hoje, como Pai generoso e bom, como a divina providência que se preocupa com tudo e com todos. Mas Jesus, limitado pelas circunstâncias da sua época, não pôde dizer tudo, embora tenha ensinado abertamente a imortalidade, a reencarnação, a comunicação com o mundo espiritual, etc. Quem desejar confirmar isso, basta chegar em casa, abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, que trata do episódio da transfiguração. Só ali nós temos esses três princípios: imortalidade, comunicabilidade com o mundo espiritual e reencarnação. Narrando rapidamente. Jesus sobe ao Monte Tabor, na companhia de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Lá, ele se transfigura. Os discípulos se deslumbram, porque veem a Jesus como de fato ele era. Jesus se torna um ser brilhante, de tal claridade que quase enceguecera os apóstolos que ali se encontravam. E juntamente de Jesus e dos apóstolos que estavam ali boquiabertos, estarrecidos, sem compreender o que estava acontecendo, manifestam-se 2 espíritos ligados à tradição histórica e espiritual do povo hebreu: Moisés e Elias. E Moisés e Elias, que haviam desencarnado, haviam morrido já há muitos séculos, estavam ali, mais vivos do que nunca, trajados de luz como Cristo, confabulando com eles. Sobre aquele momento impressionante que vivia a humanidade, recebedora que estava sendo de um código de ética transcendental e de um conjunto de ensinamentos destinados a revolucionar o mundo, mas não de fora para dentro, como todas as revoluções têm tentado até hoje, mas revolucionar o mundo de dentro para fora, a partir dos corações de cada um de nós. E os discípulos estão ali, naquele momento incompreensível para eles,
ante a personalidade magnânima de Jesus, iluminada, e dois espíritos desencarnados, manifestados ali através de um processo mediúnico, conhecido como materialização, a visão e observação deles. Quando o fenômeno cessa, as duas entidades soberanas e magnânimas desaparecem da mesma forma como apareceram. Quando Jesus volta à sua condição normal, ele proíbe a Pedro, Tiago e João de falarem qualquer coisa a respeito daquilo, até que ele ressuscitasse dos mortos. E os discípulos confusos, pois não entendiam aquilo que havia acabado de acontecer, e não entendiam o que Jesus queria dizer com a ressurreição dos mortos. E quando estavam descendo o Monte Tabor, perguntaram para ele: Mestre, por que diz às autoridades rabínicas, os doutores da lei, que é necessário que Elias volte para estabelecer todas as coisas? E Jesus faz mais uma revelação: pois eu vos digo em verdade que Elias já veio, mas que não o reconheceram. E o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 17, é bem claro. Os discípulos então entenderam que Jesus falava de João Batista. Então está evidenciado que o Cristo revelava aos discípulos ali que João Batista, que fora o seu precursor, que veio antes de Jesus anunciar-lhe a chegada, era a reencarnação do profeta Elias, que havia vivido cerca de 6 séculos antes. E existem outros casos na Bíblia que configuram a reencarnação e são perfeitamente documentados. O célebre estudioso da doutrina espírita, Hermínio Correia de Miranda, escreveu um livro sobre isso, intitulado Reencarnação na Bíblia. É um opúsculo, é um livro pequeno, mas que aponta alguns casos indicativos de reencarnação. O de João Batista Elias é um deles, revelado pelo próprio Mestre. Então, apenas nesse trecho, nós temos 3 princípios da doutrina espírita ensinados por Jesus. E qual a maior evidência da imortalidade e da sobrevivência do ser após a morte do que a ressurreição do Cristo? E entendendo isso, mais tarde, o apóstolo Paulo situa no episódio da ressurreição o acontecimento mais importante do cristianismo, mas a ressurreição entendida como sobrevivência do ser após a morte do corpo e possibilidade de comunicação espiritual com o mesmo, com aqueles que aqui ficaram. Então, Jesus seria, na análise kardeciana, a segunda revelação. A primeira revelação e a segunda revelação seriam revelações personalistas. A primeira centralizada na figura de Moisés, a segunda centralizada na figura de Jesus. A terceira revelação, no entender de Kardec, é a revelação dos Espíritos. E é uma revelação despersonalista, porque não se concentra na figura de alguém. Observemos a humildade do codificador do Espiritismo. Se ele quisesse, poderia ter se apresentado como criador de uma nova doutrina. Mas, como ele estava imbuído de uma missão superior e a compreendia muito bem, ele não arrogou para si o título de fundador da nova doutrina. Ele concedeu esse título aos espíritos que se manifestavam, em seu conjunto, em sua coletividade.
e situou na comunicação da coletividade dos espíritos o controle necessário para que esta revelação pudesse avançar. Os espíritos continuam, como sempre fizeram, em contato conosco através dos médiuns mais diversos. Mas a validade das revelações que o fazem, enquanto não recebem a sanção da coletividade, são revelados por vários espíritos através de diversos médiuns em contato entre si. Essas comunicações devem ser consideradas como uma opinião pessoal e nada além disso, até receberem o crivo da coletividade. E é o que ocorre quando um novo princípio precisa ser incorporado na doutrina. Porque, como nós dissemos, o Espiritismo é uma doutrina que acompanha o progresso do espírito humano, o desenvolvimento das ideias. Então, quando uma nova ideia precisa ser introjetada na doutrina espírita, essa nova ideia ela é professada em diferentes meios, através de diferentes espíritos, por vários médiuns. Foi assim, por exemplo, mais recentemente, com a questão das colônias espirituais. Até André Luiz, um espírito que psicografou várias obras através do médium Francisco Cândido Xavier, não se ouvia muito falar nessas colônias espirituais, não se entendia o que elas eram. Ao mesmo tempo que André Luiz começava a falar das mesmas, outros espíritos falavam dessas mesmas colônias através de outros médiuns, como o espírito do poeta e literata português Camilo Castelo Branco, na obra Memórias de um Suicida, através da médium Ivone Pereira, falava dessas colônias espirituais. E outros médiuns, Gil da Gama, Divaldo Pereira Franco e outros, que foram intermediários dessas revelações. Então, a doutrina dos espíritos, como dissemos, encerra todos esses princípios sublimes que nos servem de orientação na Terra, da existência de Deus, da existência da alma, da nossa condição de seres imortais, da nossa sobrevivência após a morte, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da solidariedade que existem entre os diversos mundos do universo, dos ensinos morais, que são os mesmos do Cristo. Então, todos esses ensinamentos que encerram o que são a doutrina espírita estavam espalhados no seio de todas as doutrinas, filosofias e tradições espiritualistas, com a diferença de estarem sistematizadas num corpo doutrinário lógico e racional na doutrina espírita. É isso que distingue o espiritismo das crenças e ideias espíritas. As crenças, as ideias, os fenômenos espíritas são de todos os tempos e lugares. Podemos compulsar qualquer manual de história das religiões que vamos constatar isso. Mas a doutrina espírita, enquanto terceira revelação, enquanto, segundo a análise kardeciana, a doutrina espírita, enquanto doutrina filosófica, religiosa, científica, é produto de um momento histórico bem determinado, como dissemos antes, que é meados da segunda metade do século XIX. Mais precisamente, o dia 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos é publicado. E este livro marca o início da doutrina espírita. Não existia a doutrina espírita antes da publicação deste livro. Existiam as crenças espíritas, as ideias espíritas, os fenômenos espíritas. Mas a doutrina espírita, enquanto esse conjunto de ideias perfeitamente concatenados, não existia. Então, o Livro dos Espíritos é uma obra transcendental.
Da mesma forma que os evangelhos, que encerram a mensagem do Cristo, que segue perfeitamente atual, presente, este livro, embora possua mais de 150 anos, o Livro dos Espíritos, ele segue sendo perfeitamente atual. E quem diz que Kardec está ultrapassado, não sabe o que diz. Porque não compreende o que é o Espiritismo. A profundidade dessa doutrina, as consequências que a mesma ainda acarretará para o pensamento humano e para o clima de vivência social e psicológica na Terra. Este livro está destinado a marcar o início de uma nova era para a humanidade. A era do Espírito. A era marcada pela disseminação dos princípios que o compõem, como um farol sublime, a espalhar as suas luzes por toda a terra, oferecendo claridade para aqueles que estão nas sombras, e não sabem por onde caminham, não sabem por onde andam, vagando ao léu, sem direção, sem sentido. O Livro dos Espíritos resolve os enigmas transcendentes da existência, esclarecendo a nossa origem, o porquê das nossas dificuldades, dramas e dores, a nossa destinação. Fica o convite para bebermos em suas páginas o líquido sublime e precioso que ali está presente e que há de dessedentar todo aquele que tem sede de conhecimento superior e de entendimento espiritual. Nós agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós, auxiliando-nos na compreensão da nossa realidade espiritual e nos inspirando na solução das nossas problemáticas específicas, vencendo as nossas dores, resolvendo os nossos conflitos, conseguindo nos libertar do nosso passado, dos nossos traumas, das nossas ânsias, a fim de rumarmos para a felicidade, para a paz, para a harmonia, para a redenção que todos buscamos. Que Jesus nos abençoe.